Se antes os países da OTAN se limitavam a apoiar o regime de Kiev, agora no Ocidente falam abertamente sobre isso. Que eles estão se preparando para uma guerra contra nós, aumentando os orçamentos militares voltados para a ofensiva. Em meio às ameaças de Vladimir Putin, a Europa finalmente começou a agir. Esta noite, a Alemanha começou a transferir tropas para a Lituânia, na fronteira com Belarus. Pela primeira vez em sua história, a Bundeswehr vai estacionar permanentemente um grande número de soldados no exterior e ainda por cima diretamente na fronteira com Belarus. Por outro lado, dali até Kaliningrado também não é tão longe assim. E a lógica dos países da OTAN é bastante compreensível. Para eles, a Rússia está ali ao lado, já atacou a Ucrânia e ameaça os países bálticos e a Polônia. Ao mesmo tempo, algumas horas antes, em 23 de junho, Vladimir Putin apareceu diante dos formandos das academias militares no Kremlin e declarou que o Ocidente está abertamente se preparando para uma guerra contra a Rússia. Que os países da OTAN supostamente passaram do apoio a Kiev para a preparação direta de ataques contra Moscou e que a principal responsável por esse ataque será a Ucrânia. A Ucrânia, com seu exército poderosíssimo, e que a Rússia, é claro, vai apenas se defender. Parece quase convincente. O agressor nessa versão é a Europa e a vítima, que simplesmente será obrigada a se defender, é a Rússia. Então lembrem-se desse enquadramento, porque todo o episódio de hoje será sobre o quanto esse enquadramento de Vladimir Putin está completamente distorcido. Os serviços de inteligência de todos os países da OTAN já declararam unanimemente que a Rússia pode estar pronta para atacar um país da OTAN já em 2029. Já os países bálticos são alvo muito antes, e na OTAN prevêem um ataque já em 2027. A Europa realmente está se preparando para a guerra. A questão é apenas de quem será e quem estará contra quem. Mas a Europa tem um grande problema aqui. Enquanto ela conta febrilmente os anos até um possível ataque vindo da Federação Russa e tenta se rearmar. Seus principais parceiros militares, os Estados Unidos, estão fazendo exatamente o oposto, retirando tropas da Europa. E sabe, parece que Donald Trump está com pressa para simplesmente arrumar as malas e fugir da Europa antes que a guerra realmente comece. E o problema é que o cronômetro da ameaça russa e o cronômetro da retirada americana, pela primeira vez em décadas, apontam para a mesma janela de tempo. E foi exatamente nessa janela de tempo que hoje Vladimir Putin declarou que a Rússia terá que se defender, pois o Ocidente está preparando um ataque contra a Federação Russa. Vamos analisar os fatos e as datas para entender quem realmente está se preparando para quê, e vamos fazer isso a partir de hoje, dos acontecimentos atuais, voltando passo a passo cronologicamente. Meu nome é Alexei Petty, e vamos analisar juntos esse tema complexo. Vamos analisar o que está acontecendo, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu. E se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube e entrar na comunidade fechada Petty Insight, você pode fazer isso pelos links e dados bancários. Na descrição deste vídeo, entre lá, confira, está tudo explicado direitinho. Então, vamos começar com duas das notícias mais quentes. Antes de passar para a análise, a primeira notícia. A Alemanha está transferindo 5.000 soldados para a fronteira com Belarus. Os soldados da Bundeswehr ficarão permanentemente estacionados na Lituânia para proteger o flanco leste da OTAN. E para entender a seriedade do momento, destaco que é a primeira vez na sua história que a Bundeswehr vai estacionar permanentemente um grande número de soldados no exterior, e ainda por cima perto de Belarus. Você pode perguntar, mas por que provocar desse jeito? Bem, o problema é que a Rússia já colocou, por exemplo, armas nucleares na Belarus, e é preciso que alguém da OTAN fique de olho nisso. Na Lituânia, a situação é séria. No lugar das florestas densas, surgem novos prédios residenciais, escolas, creches, instituições médicas, entre outros. Como você entende, é lá que vão ver a parte alocada de observação, o descarregador imediato. Como declarou o ministro da Defesa da Lituânia, cito, Alemanha e Lituânia, de qualquer forma, estarão prontas até o final de 2027, se não antes, a brigada estará totalmente equipada e pronta. E repare que o ministro da Defesa da Lituânia, ou seja, de um dos países bálticos, menciona exatamente o final de 2027, ou talvez até antes. Voltaremos a essa data um pouco mais tarde. Vamos voltar ao presente.
Vale ressaltar que na Lituânia já estão estacionados quase 2.000 militares alemães, e neste mês eles estão realizando exercícios literalmente a 20 quilômetros da fronteira com Belarus. E a segunda notícia: Vladimir Putin declarou publicamente ontem que os países da OTAN estão elaborando planos de guerra contra a Rússia, como a Alemanha nazista em 1941, e que a Rússia está pronta para responder a essas ameaças. Em seguida, vou citar suas palavras. Nós vemos que, se antes os países da OTAN se limitavam a apoiar o regime de Kiev, que chegou ao poder de forma ilegal e armada através de um golpe de Estado, agora no Ocidente falam abertamente que estão se preparando para uma guerra contra nós, aumentando os orçamentos militares ofensivos. Ao mesmo tempo, para justificar tais gastos e a radical militarização de seus países, os líderes dos países da OTAN e da União Europeia, como antes, usam declarações falsas sobre uma suposta ameaça militar russa. O esquema de ações do chamado Ocidente Democrático é muito simples. Primeiro, eles criam ameaças para o nosso país, nos obrigam a tomar medidas necessárias para a autodefesa e autoproteção, e depois, imediatamente, nos acusam de todos os pecados mortais. Para justificar a continuação de sua política agressiva, de suas ações agressivas contra a Rússia, tudo isso já nos é bem conhecido, bem familiar. Mesmo após o ataque traiçoeiro à União Soviética em 22 de junho de 1941, um ataque realmente traiçoeiro do Ocidente, a Alemanha de Hitler tentou acusar a URSS e Stalin de agressão contra o que hoje chamamos de Ocidente coletivo. É surpreendente, mas até hoje isso ainda é discutido em círculos quase científicos, enfatizou. A Rússia defende consistentemente a segurança igual e indivisível para todos. Estamos convencidos de que isso só pode ser alcançado formando um sistema multipolar de relações internacionais, garantindo de forma confiável a segurança militar de cada Estado. Ao mesmo tempo, estamos prontos para responder de forma rápida e adequada a quaisquer ameaças externas e internas. E aqui os especialistas já afirmam que, no geral, Vladimir Putin decidiu apostar tudo e realmente passar a ofensiva já contra a Europa. Dizem que a escalada é o único trunfo na manga de Vladimir Putin, já que a guerra na Ucrânia está objetivamente entrando em um impasse. Porque o ritmo de avanço que o exército russo demonstra na linha de frente indica que eles ainda vão levar uns 10 anos para conquistar a região de Donetsk. Ah, mas aqui surge a questão: a Europa está pronta para isso? E é aqui que passamos a análise do que está acontecendo. Vou comentar duas notícias. Agora vamos analisar o que mais está acontecendo. Existem dois gráficos que agora estão se aproximando um do outro, e o ponto em que eles se cruzam é o momento mais perigoso para a Europa nos últimos provavelmente 30 ou até 40 anos. O primeiro gráfico é um cronômetro que foi iniciado pelos serviços de inteligência e pelos Estados-maiores da Europa. Essa é a data em que a Rússia estará pronta para atacar a Europa. O segundo gráfico é a retirada das tropas americanas do continente europeu. E o problema é que o primeiro cronômetro está contando até o final da década. E o segundo, na verdade, já foi acionado. Vamos começar com o que aconteceu literalmente há poucos dias. No dia 18 de junho, em Bruxelas, o chefe do Pentágono, o ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, falou diante dos ministros da Defesa da OTAN e, em vez de palavras de apoio, deu uma bronca neles. Ele anunciou uma revisão de 6 meses da presença militar americana na Europa e avisou que alguns países vão fracassar nessa avaliação. Bem, a questão é que, em 6 meses, o Pentágono decidiu analisar de onde deve sair e de onde não deve sair, e também em que escala isso deve ser feito. Pete Hegseth chamou de vergonhosa a recusa de vários aliados europeus em fornecer bases aos Estados Unidos para ataques contra o Irã e afirmou que a revisão deve garantir isso. A OTAN está avançando rápida e irreversivelmente para que a Europa assuma a principal responsabilidade por sua própria defesa. E foi aqui que as palavras começaram a se transformar em ação. Um pouco antes, em 3 de junho, os Estados Unidos sinalizaram que, em caso de crise, não forneceriam mais aos países da OTAN um porta-aviões com navios de escolta, aviões-tanque e dezenas de caças.
E então, digamos, o comandante supremo da OTAN, que aliás é sempre um americano, já está trabalhando em planos alternativos para a defesa da Europa sem esses meios americanos. Mais uma vez, porta-aviões e navios de escolta, aviões-tanque e dezenas de caças. Os europeus simplesmente não têm a maior parte disso. E o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, tentou suavizar um pouco o golpe e chamou o modelo de forças apenas de uma ferramenta de planejamento. Dizem que quando começar uma guerra de verdade, tudo será acionado. Tanto os porta-aviões quanto os aviões-tanque, tudo. Enquanto não há guerra, os americanos podem planejar o que quiserem lá. Mas nesse momento, enquanto os Estados Unidos ainda estão recuando, o general alemão, que é o chefe do Estado-Maior da Bundeswehr, faz uma declaração. Ele diz que, de acordo com uma avaliação de inteligência coordenada dentro da OTAN, a Rússia estará pronta para atacar a OTAN já em 2029. De onde veio esse ano de 2029? Como afirmou o general, esse é o consenso dos serviços de inteligência da aliança. Bem, tenho certeza de que você já ouviu mais de uma vez nas notícias que os suecos mencionaram uma data. Segundo eles, 2030 seria o ano. Os alemães mencionaram outra data. Os bálticos citaram uma terceira data. E no final, todos chegaram a um consenso. Todas as agências de inteligência europeias se reuniram, juntaram todas essas informações e decidiram que muito provavelmente será em 2029. Mais próximo desse ano. Mas não para todos. A questão é que, em 12 de junho, o jornal alemão Bild citou o inspetor das forças terrestres da Alemanha. E ele afirma que todos os 32 aliados da OTAN concordam que a Rússia pode adquirir a capacidade de invadir um país da OTAN em 2029. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, confirmou essa avaliação um pouco depois, oficialmente, mas logo em seguida acrescentou que os países bálticos estão sob ameaça muito antes disso. E é aqui que entra a inteligência ucraniana com o detalhe mais alarmante sobre a geografia do próximo ataque. Então lembro que em 16 de maio Zelensky, após receber um relatório dos militares e da inteligência, faz uma declaração. A Rússia está considerando novas operações ofensivas nas regiões de Kiev, nas províncias de Kiev e Chernihiv, a partir do território de Belarus. E também a possibilidade de usar o território de Belarus para atacar países vizinhos da OTAN. O objetivo específico é o corredor de Suwałki. Essa é a fronteira comum entre a Polônia e a Lituânia, com 70 quilômetros de largura entre Belarus e o enclave russo de Kaliningrado. E esse território, há muito tempo, é considerado o principal ponto fraco do flanco leste da OTAN. O que ocorre nos dois lados. Os russos já estão lá e, na verdade, os russos na Belarus também são russos. E se esse corredor de 70 quilômetros for simplesmente cortado, os países bálticos, Finlândia e Suécia ficam completamente isolados do restante da Aliança do Atlântico Norte. Paralelamente, no final de maio, lembro que drones russos entraram na Romênia. Um deles colidiu com um prédio residencial e Bucareste começou a falar sobre a possibilidade de aplicar o artigo 4 da OTAN sobre consultas. Mas publicamente as consultas não foram realizadas no final. Mas não pense que a OTAN simplesmente ignorou tudo isso. Esses 5.000 soldados alemães na Lituânia também são uma resposta. Vamos dar mais um passo atrás para entender que a preocupação já se acumulava há meses. Em dezembro de 2025, em uma reunião fechada em Londres, organizada pelo Centro Analítico RUSI, militares e agentes de inteligência do Ocidente chegam à conclusão de que o Ocidente enfrenta uma ameaça global. Um conflito global, mas está completamente despreparado para isso. E as previsões sobre o prazo da guerra são ainda mais duras do que as oficiais. De acordo com algumas delas, o Kremlin pode realmente atacar a OTAN até 2029. Tudo faz sentido aqui. Mas os países bálticos podem enfrentar a agressão russa ainda antes, já em 2027. Porque eu disse que o ministro da Defesa da Lituânia enfatizou tão claramente o final de 2027, dizendo que tudo já estaria pronto, as tropas alemãs posicionadas, tudo perfeito. E o principal é que se registra o fato de que a guerra, de forma branda, já começou. Ela já está acontecendo. A Rússia conduz uma guerra híbrida contra a Europa. São sabotagens, lançamento de drones no espaço aéreo da OTAN, provocações com caças, interferência no GPS e assim por diante. E como afirmaram os analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, Moscou entrou na fase 0 de preparação para uma possível guerra com a OTAN. Além disso,
Hoje, os analistas afirmam que todos os sinais da Rússia nas últimas semanas de que o Kremlin está pronto para negociações com a Europa são uma nova operação militar especial de Vladimir Putin. Criar a aparência de disposição para negociações, impor à Europa condições impossíveis de serem cumpridas, como, por exemplo, retirar as tropas da OTAN do flanco leste e depois atacar a Europa, alegando que a Rússia propôs resolver tudo de forma pacífica, mas a Europa não quis e acabou provocando a guerra. Na verdade, esse é o mesmo cenário que a Rússia já testou na Ucrânia. Lembro que, em dezembro de 2021, Vladimir Putin fez um ultimato público ao Ocidente, exigindo que os países da OTAN retirassem sua presença militar do flanco leste. E exigiu que a OTAN voltasse às posições anteriores. Isso foi há anos. É óbvio que ninguém na OTAN pretendia fazer isso. E depois disso, a Rússia iniciou uma invasão em grande escala na Ucrânia, alegando que, nós tentamos chegar a um acordo pacificamente. E agora, os sinais de que ele, Putin, pretende negociar com a Europa indicam que, muito provavelmente, isso é mais uma dessas operações especiais. Vou destacar mais uma data muito importante, é 16 de fevereiro de 2026. Nesse dia, os chefes do Estado-Maior da Alemanha e do Reino Unido, o general Carsten Breuer e o marechal do ar Sir Richard Knighton, emitem o alerta conjunto mais severo até então. Naquela ocasião, eles pediram aos europeus que encarassem a verdade desconfortável sobre sua segurança e fizessem uma escolha difícil em relação aos gastos. A fórmula deles soava assim na época: reforço militar junto com a disposição de travar uma guerra no continente europeu. Esse é um risco aumentado que exige atenção coletiva e a intenção de Moscou vai além do conflito atual, com certeza. Portanto, consequentemente, é necessário aumentar os próprios gastos com defesa. E é aqui que se revela a essência do problema da Europa. Entre o cronômetro da ameaça por parte da Federação Russa e o cronômetro da prontidão da Europa para enfrentar essa ameaça, existe uma enorme diferença. As forças de segurança europeias alertam que a Rússia pode iniciar uma guerra contra o território da OTAN já nessa janela entre 2027 e 2030, mas os planos de rearmamento da Europa não vão cobrir as lacunas críticas em suas capacidades até pelo menos 2035. É justamente essa lacuna de 5 a 7 anos que é a mais perigosa e é isso que chamam de janela de guerra, uma oportunidade para Vladimir Putin. O general Grinkiewicz, do Comando Europeu dos Estados Unidos, já havia declarado o seguinte no Senado dos Estados Unidos em 12 de março. Mesmo com o aumento dos gastos para 5% do PIB, a Europa só conseguirá estabelecer sua própria defesa convencional em 2035. Até lá, sem os Estados Unidos, a Europa não conseguirá. E enquanto o cronômetro europeu contava até 2029, os Estados Unidos começaram a fazer exatamente o oposto do que a lógica da ameaça ditava. Donald Trump ordenou a retirada das tropas, não o aumento, mas sim a retirada. Aqui também vamos analisar mais adiante pelas datas, também do mais recente para trás. Então, em junho de 2026, acontece essa revisão da estratégia da OTAN 3.0 sobre a qual eu já falei. O Pentágono leva 6 meses para revisar toda a presença dos Estados Unidos na Europa. No início de junho, recusaram destacar porta-aviões, aviões-tanque e caças em crises. A reação do Congresso dos Estados Unidos foi muito reveladora em ambos os partidos. Don Bacon, republicano, é co-presidente do Caucus Báltico da Câmara dos Representantes com membros de ambos os partidos. Por exemplo, o republicano Don Bacon, que é co-presidente do Caucus Báltico da Câmara dos Representantes, declarou, cito, "A administração continua a reduzir unilateralmente as forças na Europa, enquanto a Rússia continua a invasão da Ucrânia e ameaça os países bálticos." Ao mesmo tempo, o senador Coons alerta que a perda dos bombardeiros estratégicos americanos será um enorme problema, porque os aliados não têm como compensar essa perda. Por quê? Porque toda a arquitetura da OTAN foi construída durante décadas em torno das forças aéreas americanas. E, objetivamente, a Europa nem tem seus próprios bombardeiros. Não tem. Vamos recuar mais um pouco para maio deste ano. Esse foi o primeiro sinal de alerta, o aviso de que os europeus não precisam apenas pensar em se rearmar, mas que já deveriam ter feito isso ontem.
Em 1º de maio, o Pentágono anunciou a retirada de cerca de 5.000 soldados da Alemanha. E foi então que a revista Time, definiu a escala que soava assim: isso pode ser apenas o começo de uma retirada muito mais ampla. E à pergunta dos jornalistas, Trump respondeu que os cortes podem ser ainda maiores. Segundo especialistas, o motivo não foi estratégico. Não, para Trump o motivo foi punitivo. Quando a Europa se recusou a enviar navios para abrir o Estreito de Hormuz, Trump chamou a OTAN de inútil, covarde e assim por diante. E desde então, ele parece estar tentando punir os aliados por isso. E todas as conversas de que os Estados Unidos estão retirando tropas da Europa porque precisam de forças na região Indo-Pacífico contra a China, tudo isso é besteira. Pura besteira. Por quê? Trump já deixou claro que não pretende defender Taiwan. E, como vocês sabem, ele cancelou o contrato de venda de armas para Taipei logo após o encontro em maio com o líder chinês Xi Jinping em Pequim. Portanto, esse suposto aumento de forças lá às custas do enfraquecimento aqui é pura besteira. Até agora não se vê nenhum aumento de forças no Indo-Pacífico, na região do Pacífico por parte dos Estados Unidos, mas aqui a questão nem é o número de soldados. 5.000 para lá, 5.000 de volta. Não é sobre isso. A retirada das tropas da Alemanha não é a principal questão. Muito mais preocupantes são os cancelamentos dos desdobramentos de mísseis e os estoques esgotados de armamentos, que silenciosamente minam o fundamento da estratégia de dissuasão da OTAN. Especificamente, a implantação dos mísseis de cruzeiro de longo alcance, Tomahawk, que estava planejada para ser realizada na Alemanha em 2027, ficou em dúvida. E agora a Alemanha pede para a Ucrânia acelerar o desenvolvimento de seus próprios mísseis balísticos para tentar fechar essa lacuna. Vamos voltar ainda mais no tempo. Outubro, novembro de 2025 foi quando tudo começou publicamente. Em 29 de outubro, os Estados Unidos anunciam que estão retirando da Romênia uma brigada da 101ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos. Estou dizendo isso para mostrar que, na verdade, Trump não está apenas se vingando. Ele planejou isso muito antes, até mesmo antes da operação no Irã. Naquela época, o Pentágono insistia que isso não era uma retirada de tropas da Europa, mas, abre aspas, um sinal positivo do aumento das capacidades europeias. Ou seja, os europeus já conseguem se virar sozinhos, então por que continuar aqui? Mas mesmo naquela época, até os republicanos, os chefes dos comitês de Forças Armadas do Senado e da Câmara dos Representantes, Wicker e Rogers, começaram a soar o alarme e, em uma declaração conjunta, escreveram o seguinte: a decisão do Pentágono parece descoordenada e contradiz diretamente a estratégia do presidente Trump, levantando preocupações de que nem mesmo o Congresso foi consultado antecipadamente. Agora vamos juntar aquelas duas linhas de eventos e duas contagens regressivas para entender o que realmente está acontecendo. Toda a inteligência europeia, em acordo com todos os 32 países da OTAN, define uma data. A Rússia pode estar pronta para um ataque em 2029, mas os países bálticos podem estar sob ameaça já em 2027. A guerra híbrida envolve sabotagens, incursões de drones, interferência no GPS e, segundo os europeus, já está em andamento, ou seja, a guerra híbrida já começou. O rearmamento da Europa só vai cobrir as lacunas críticas em 2035. Ou seja, a janela de vulnerabilidade da Europa é justamente entre os anos de 2027 e 2030. E exatamente nessa janela, os Estados Unidos começam a retirar sistematicamente suas forças da Europa. Primeiro a Romênia, depois a Alemanha, depois a recusa em fornecer porta-aviões e bombardeiros nos planos de crise, ameaças de retirar tropas da Itália e da Espanha. E além disso, fica uma grande dúvida sobre os mísseis Tomahawk na Alemanha justamente em 2027. E é aqui que os analistas do Atlantic Council dão um enquadramento sóbrio, sem pânico, mas também sem ilusões. E soa assim: do ponto de vista de Moscou, esse passo será percebido como um enfraquecimento da determinação dos Estados Unidos da América. Então vocês não têm forças para várias frentes. A lição para os líderes europeus é que mostrar progresso em seus próprios gastos é a melhor maneira de manter os americanos envolvidos. É preciso, por mais estranho que pareça, gastar dinheiro à vontade. As muletas americanas insubstituíveis que a Europa ainda não consegue substituir ou reproduzir,
estão claramente listadas. Isso inclui inteligência, observação e reconhecimento, ataques de longo alcance, comando e controle, logística, transporte e, o mais importante, o guarda-chuva nuclear. E agora a Europa está tentando aprender a fazer tudo isso sozinha. E quando Vladimir Putin vê tudo isso, ele usa isso como pretexto para acusar a Europa de se preparar para a guerra. Então, por um lado, a Europa tenta se proteger preventivamente da Rússia e, por outro lado, a Europa está se rearmando porque os americanos estão indo embora. Ou seja, inevitavelmente sim, os americanos estão indo embora e os europeus começam a destinar mais dinheiro, por exemplo, para substituir sistemas de mísseis, pensar sobre caças, pensar sobre bombardeiros e, por exemplo, deslocar tropas, como as alemãs, para os lugares de onde os americanos estão saindo e assim por diante. De qualquer forma, tudo isso parece uma preparação para uma grande guerra. E Putin usa tudo isso para, retoricamente e de forma propagandística, declarar que, vejam só, a OTAN está se preparando para vencer. E sabe, o principal perigo não está no fato de que a Rússia inevitavelmente atacará em 2029 ou, no caso dos países bálticos, em 2027, não é isso. Previsões são sempre previsões, elas podem não se concretizar. E muitas delas dependem diretamente de o conflito na Ucrânia ter terminado até lá e se ele terminar de forma que Moscou tenha tempo de recuperar suas forças, o que acontecerá com a economia e assim por diante. Ou seja, há muitas variáveis aqui. O principal perigo não está nisso, mas sim na sincronia desses dois gráficos. Pela primeira vez em décadas de existência da Aliança do Atlântico Norte, a OTAN, o cronômetro da ameaça e o cronômetro do enfraquecimento do Ocidente, infelizmente, apontam para a mesma janela. E é exatamente nessa janela que Vladimir Putin pode atacar por terra. E é muito estranho perceber que no Pentágono, por exemplo, podem não estar cientes disso. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se também no meu canal do Telegram Pitch News. O link está na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo estão os links de como você pode apoiar o trabalho deste canal no YouTube e como pode se juntar à comunidade fechada, Pitch Insight, onde nos comunicamos diretamente e eu respondo pessoalmente todas as suas perguntas. Onde debatemos temas que não aparecem no YouTube e também assuntos que serão publicados lá depois. Por isso você vai saber muito antes sobre o que vamos discutir no próximo episódio. Então, acesse, inscreva-se e apoie o trabalho deste canal do YouTube. E então, amigos, não deixem de escrever nos comentários a opinião de vocês sobre o tema apresentado. É isso por hoje, cuidem-se, até mais a todos.